Olá pessoal, tudo bem? Até agora a gente tinha utilizado unicamente elementos triangulares, seja elemento de primeira ordem, de segunda ordem. Agora nós vamos tratar de um outro elemento também bastante utilizado no método de elementos finitos, que é o elemento quadrangular bilinear, tá? Quadrangular ou quadrilateral. Então aqui nós temos o elemento real, que faz parte de uma malha de elementos finitos, certo? Com seus quatro lados, quatro ângulos, né? E cada nó aqui tem suas próprias coordenadas, tá certo? Depende do elemento. Esse elemento real, qualquer que seja o elemento real, vai ser mapeado no elemento de referência, no plano VU. O elemento real está no sistema real de coordenadas, XY, certo? E o elemento de referência está no plano VU, então, e as coordenadas do elemento de referência são sempre essas daqui, -1, -1, etc. O nosso objetivo, então, é fazer um mapeamento geométrico. Qualquer ponto do elemento real deve ser mapeado num ponto correspondente P barra no elemento de referência e vice-versa. E essa correspondência deve ser biunívoca. Quando eu vou de P para P barra, aplicando uma transformação inversa, eu volto de P barra para o mesmo ponto P inicial. Aqui está. Bom, para isso eu preciso de funções de mapeamento geométrico. Essas funções estão aqui, N1, N2, N3 e N4. Elas permitem, então, mapear os pontos do sistema do elemento de referência, né, ao elemento real, o sistema de coordenadas reais. Eu utilizo N1, N2, N3 e N4 tanto para mapear as coordenadas x quanto para mapear as coordenadas y, ou u e v. A gente já viu essas funções de mapeamento. N1, por exemplo, N1 ela está associada ao nó 1. Então, N1 vale 1 no nó 1 e vale 0 nos outros nós. De maneira que quando eu substituir aqui as coordenadas dos nós do elemento de referência, eu obtenho o ponto correspondente no elemento real e vice-versa. Como obter essas funções de mapeamento? Nós vimos até agora praticamente por inspeção, né, como obter, mas existe um método sistemático para a construção dessas funções de mapeamento geométrico, e é o que eu vou mostrar agora. Então, como construir as funções de mapeamento? De maneira geral, aqui no caso do elemento quadrilateral, eu tenho 4 graus de liberdade, porque eu tenho 4 nós, então eu posso escrever um polinômio com 4 termos, A mais BU mais CV mais DUV. Não é completamente linear, existe um termo adicional que envolve o produto de U e V. Eu tenho que obter então os valores de A, B, C e D para o mapeamento. Eu vou ilustrar inicialmente com a função N1. O que é a função N1? A função N1 ela vale 1 no nó 1 e 0 nos outros nós. Então o que eu vou fazer aqui? No nó 1, essa função, bom, o nó 1 tem como coordenadas U igual a -1 e V igual a -1. Substituindo U igual a -1 e V igual a -1, eu obtenho o valor de N1 no ponto correspondente aqui no ponto 1, e isso vale 1. Já no nó 2, que tem como coordenadas U igual a 1 e V igual a -1, ela vale 0, só substituição direta aqui. Tá? No nó 3, ela também vale 0, então o nó 3, que tem coordenadas U igual a 1 e V igual a 1, substituo aqui então U igual a 1, V igual a 1, eu obtenho A mais B mais C mais D, e isso é igual a 0. E finalmente no nó 4, eu substituo então as coordenadas do nó 4, U igual a -1 e V igual a 1, e no nó 4 ela vale 0 também. Então ela vale, a função N1 vale 1 no nó 1 e 0 nos outros nós. Aqui eu obtive 4 equações e 4 incógnitas. Resolvendo essas 4 equações, eu consigo obter os valores de A, B, C e D. Então, fazendo isso, tá? Uma resolução simples, de um sisteminha bem simples, eu obtenho os valores de A e D igual a 1/4, de B e C igual a -1/4, substituo na expressão original, eu tenho, então, a expressão para a função de mapeamento N1, associada ao nó 1. Essa função ela pode ser escrita de uma maneira mais elegante aqui, tá? É até bastante fácil de verificar que ela vale de fato 1 no nó 1 e 0 nos outros nós, basta pegar as coordenadas e substituir. Então eu mostrei como construir a função de mapeamento N1. Como seria para construir
N2. Bom, no N2 eu simplesmente substituiria as coordenadas do ponto do nó 2 aqui, né? Certo? E no nó 2 teria que valer, a função N2 tem que valer 1 e vale 0 nos outros nós. Então o procedimento é absolutamente idêntico, eu não vou repetir aqui, tá? E eu consigo, de maneira análoga, então, obter as funções de mapeamento geométrica associadas ao elemento quadrilateral ou quadrangular. Isso é o mapeamento geométrico. Como se faz a interpolação dentro do elemento quadrilateral? Então aqui ó, eu estou apresentando potencial elétrico de novo, né? Então o potencial elétrico dentro do elemento, no caso o elemento de referência, é a função de interpolação φ1, associada ao nó 1 vale 1 no nó 1 e 0 nos outros nós, tá? φ1 vezes V1, mais φ2 vezes V2, mais φ3 vezes V3, mais φ4 vezes V4. V1, V2, V3 e V4 são as incógnitas. No caso, o valor do potencial em cada nó do elemento. Tá certo? Bom, eu posso escrever isso de maneira matricial. Aqui está. Tá? Para o elemento isoparamétrico, nós já vimos isso, as funções de interpolação são iguais às funções de mapeamento geométrico. Então, a gente sabe que φ1, assim como N1, vale 1 no nó 1 e 0 nos outros nós. Idem para as outras funções. Então, aqui eu tenho explicitamente as funções de interpolação, que são iguais às funções de mapeamento geométrico. Isso é o potencial. E se eu quiser o gradiente do potencial? Ora, o gradiente, eu tenho que calcular as derivadas do potencial em relação a U, é uma componente horizontal, e as derivadas em relação a V, componente vertical. Eu lembro que V1, V2, V3 e V4 aqui são as incógnitas, mas são constantes, não são funções de U nem de V. Então, aqui está a expressão para o gradiente no elemento de referência, né? Ainda no sistema de coordenadas U e V. Então, na primeira linha, eu tenho as derivadas em relação a U, das 4 funções de interpolação, φ1, φ2, φ3, φ4. Na segunda linha, eu tenho a componente vertical, correspondente aqui às derivadas de φ1, φ2, φ3, φ4 em relação a V. Aqui. Mas eu já apresentei as expressões explícitas para φ1, φ2, φ3, φ4. Então, é só fazer uma derivada aqui bastante simples. Efetuando essa derivada, eu tenho a matrizinha que permite calcular o gradiente do potencial no elemento de referência. Certo? Quanto à precisão desse elemento quadrangular, o quadrilateral? Bom, esse elemento é conhecido como elemento bilinear porque ele tem esse termo adicional aqui, ó. Comparando com o elemento triangular de primeira ordem, esse termo aqui aparece a mais. No elemento triangular de primeira ordem eu tinha A1 mais A2U mais A3V. E só. Eu tenho só 3 nós no elemento triangular de primeira ordem. No elemento quadrilateral eu tenho um nó adicional. Então eu acrescentei esse termo UV. Então é chamado elemento bilinear. Esse termo aqui, ele faz com que o elemento quadrilateral tenha uma precisão melhor do que a do elemento triangular de primeira ordem. Tá? Por quê? Porque, por exemplo, se eu derivar aqui em relação a U, tá? Está aqui, ó, eu tenho a derivada, o gradiente. Tá? O gradiente não é mais constante. No elemento triangular de primeira ordem, o gradiente era constante dentro do elemento. Ele é mais preciso do que o elemento triangular de primeira ordem. Certo? E quanto à matriz jacobiana? Bem, a matriz jacobiana é a matriz que permite fazer mapeamento dos gradientes, é a matriz que contém informação sobre a métrica, sobre, no caso, a área do elemento real. E nós já vimos, então, que ela pode ser obtida, é um problema 2D, bidimensional. Então, a minha matriz jacobiana, obrigatoriamente, é uma matriz 2 por 2. Nesse caso aqui é o produto de uma matriz 2 por 4, 4 por 2. Então, na primeira matrizinha aqui eu tenho as derivadas das 4 funções de mapeamento em relação a U e em relação a V, e aqui eu tenho as coordenadas dos nós do elemento real, no sistema de coordenadas x, y, certo? Essas expressões eu já mostrei anteriormente. Então, aqui está a matriz jacobiana. Certo? Então a gente vê que essa matriz jacobiana ela não é constante. Ela tem termos que dependem de U e de V.
Quando eu efetuar esse produto matricial, eu vou obter uma matriz quadrada, 2 por 2, e cada termo aqui, ó, fazendo os produtos, x1, y1, x2, etc., as coordenadas são constantes. Eu obtenho que cada termo da matriz jacobiana para o elemento quadrilateral são polinômios de primeiro grau. E o seu determinante, como tem produto cruzado aqui, o seu determinante é um polinômio de segundo grau. Tá? Em relação à matriz inversa, a gente já viu, né? Eu tenho que dividir, para obter a matriz inversa, eu faço a transposta da cofatora e divido pelo determinante. Ora, aqui eu tenho funções de primeiro grau e aqui uma função de segundo grau. Então, os termos da matriz jacobiana inversa são razões de polinômios, certo? Então, cada termo é um polinômio de primeiro grau dividido por um polinômio de segundo grau. São, então, frações racionais. Bom, nós já vimos que para que a transformação seja bionívoca, o determinante da jacobiana não pode ser zero. No caso de triângulos, basta que os triângulos não tenham área nula. No caso do triângulo, tá? Se a área não é nula, o determinante também é diferente de zero e a transformação é bionívoca. No caso do elemento quadrilateral, tá? A forma de cada elemento deve ser tal que o determinante da jacobiana deve ser diferente de zero em todos os seus pontos, porque agora a minha matriz jacobiana não é mais constante. O determinante não é mais constante, é função de U e de V. Então, para que eu tenha mapeamento bionívoco em todos os pontos do elemento, o determinante deve ser diferente de zero em todos os pontos. Bem, sem entrar em muitos detalhes, dá para mostrar que um elemento com uma característica aqui, com ângulo interno alfa menor do que 180 graus, ele permite obedecer a essa restrição. Então, para esse elemento aqui, o determinante da jacobiana é sempre diferente de zero. Para um elemento quadrilateral, e que eu tenho um alinhamento de 3 nós, na verdade virou um elemento triangular, isso daqui vai fazer com que em alguns pontos o determinante da jacobiana seja igual a zero. Então, esse tipo de elemento deve ser evitado. Aqui também, quando alfa é maior do que 180 graus, eu também vou ter inversão do sinal do determinante da jacobiana. Em alguns pontos, o determinante é nulo. Então, esse tipo de elemento deve ser evitado. Então, para que não haja problemas no mapeamento, eu tenho que ter os elementos cujos ângulos internos não podem ser, tem que ser menor do que 180 graus. Quanto mais próximo de retangular ou quadrado for o elemento, melhor a precisão do cálculo final. Tá? Então, aqui está escrito, então, para elementos tipo paralelogramo, tá? Por exemplo, um retângulo é um paralelogramo, que tem lados paralelos aqui, lados paralelos aqui. Para esse tipo de elemento, a matriz jacobiana é constante, então eu não tenho esse problema de determinante da jacobiana ser igual a zero. O problema é que, a limitação é que o erro de discretização espacial é maior. Vou ilustrar isso aqui, ó. Então, imaginem que eu estivesse utilizando elementos quadrilaterais retangulares. Então, para aproximar uma fronteira curva aqui tracejada, eu tenho um grande erro de discretização. Exatamente o mesmo tipo de erro de discretização que se tem com o método de diferenças finitas. Já se eu utilizar elementos quadrilaterais genéricos, que não são necessariamente paralelogramos, o erro de discretização ele é muito menor. E isso é uma das grandes vantagens do método de elementos finitos. Então, não vale a pena, com o método de elementos finitos, utilizar elementos retangulares, tá, para tipo paralelogramo, apenas para evitar o problema determinante ser diferente de zero. É possível utilizar elementos quadrilaterais que não sejam paralelogramos para que se tenha um erro de discretização espacial pequeno e ainda assim evitar o problema de determinante ser igual a zero em alguns pontos. Certo? Bom, eu vou dar um exemplo aqui, vou mostrar como se faz a integração dentro do elemento de referência quadrangular. Então, aqui dentro do elemento de referência é bastante simples, né? O meu U varia de -1 até 1, o V varia de -1 até 1, e aqui eu integro uma função f de UV. Nós já vimos que a integração muitas vezes é feita de forma numérica, então é bastante usual, mesmo com elemento quadrangular bilinear, utilizar a integração numérica. Do que consiste a integração numérica? Então é um método de quadratura de Gauss,
em vez de integrar a função, eu simplesmente avalio a função em alguns pontos de integração e multiplico por pesos correspondentes, tá certo? No caso do elemento quadrilateral, existem diferentes métodos de quadratura, tá? Mesmo no método de Gauss existem diferentes métodos, tá? Aqui tem uma tabelinha que mostra o número mínimo de pontos R para a integração exata de um polinômio de ordem n. O m aqui ele é maior ou igual que a soma de cada expoente de cada monômio. Bom, em termos simples, eu tenho que utilizar um número de pontos de modo que a integração seja exata. E isso é possível. Então aqui eu tenho uma tabelinha com alguns valores apenas, tá? Então aqui eu tenho para um polinômio de grau 2, eu vou utilizar 3 pontos de integração. Os 3 pontos estão aqui. O ponto 1 tem essas duas coordenadas, U e V. O ponto 2 e ponto 3, bom, aqui tenho 2 pontos porque eu posso pegar o mais e o menos. E os 3 pesos são iguais a 4/3. Então isso permite uma integração exata de um polinômio de ordem 2. Aqui tem uma outra maneira de obter os pontos e pesos de integração, em que eu tenho o mesmo número de pontos ao longo de U e de V, tá? Chamado método do produto. Os outros são chamados de método direto. Independentemente disso, eu tenho então para um polinômio de ordem 3, eu preciso de 4 pontos de integração e aqui estão os 4 pontos. Todas as combinações possíveis desses sinais e o peso nesse caso aqui é 1, nem precisa multiplicar. E por fim, um polinômio, um grau m igual a 5, dentro desse elemento quadrilateral eu vou precisar de 7 pontos de integração. Aqui estão representados esses 7 pontos e as suas coordenadas, assim como os pesos. Então, eu tenho combinações aqui de mais com menos, então todas as combinações possíveis levam aos 7 pontos de integração que estão aqui representados. Então vamos ver um exemplo numérico para ilustrar isso. Tá? Exemplo 1. Na verdade, vamos ver 2 exemplos numéricos. No primeiro deles é só a avaliação da função e do gradiente. Então, seja a função f de xy igual a 2 mais 3x ao quadrado mais xy, dentro do elemento real abaixo. Aqui está o elemento real, suas coordenadas, as coordenadas dos seus vértices foram dadas. Eu quero obter o valor da função, assim como seu gradiente, no baricentro do elemento, aqui no centro geométrico, fazendo os cálculos tanto no elemento real quanto no elemento de referência. É mais uma vez para mostrar que todos os cálculos, todas as avaliações podem ser feitas dentro do elemento de referência sem nenhum tipo de perda de precisão e com muito mais simplicidade. Gostaria de lembrar também que, no caso de elementos finitos, quase nunca a gente tem disponível as funções de xy. O que se tem são as funções de UV. Mas esse exemplo aqui é apenas para ilustrar que os cálculos no elemento real e no elemento de referência levam aos mesmos resultados, como tem que ser. Então, em primeiro lugar, obter as coordenadas do baricentro são as médias aritméticas das coordenadas dos 4 vértices. Então, fazendo isso aqui, eu obtenho o baricentro, tem como coordenada x igual a 3, coordenada y igual a 5, elemento real aqui, tá? Certo? Ora, o valor dessa função no ponto x igual a 3 e y igual a 5, basta colocar aqui x igual a 3 e y igual a 5, e substituição simples de valores, eu obtenho o valor da função no baricentro do elemento real, vale 44, certo? Quanto ao gradiente, bom, eu também tenho explicitamente aqui a função de xy, que na prática não é o caso, tá? Eu relembro. Então, derivando em relação a x, eu obtenho o componente horizontal. Derivando em relação a y, quando eu derivo em relação a x, y é uma constante e vice-versa. É a derivada parcial aqui. Então, derivando em relação a x, eu tenho 2 é uma constante, dá 0. O 3x ao quadrado dá 6x. xy derivando em relação a x dá y. Essa é a componente horizontal. A componente vertical, os 2 primeiros termos não dependem de y. E o segundo, a derivada em relação a y, é a x. Aqui eu tenho, então, o meu vetor gradiente, tá certo? Aqui. E eu quero avaliar esse gradiente no baricentro. Ora, basta substituir as coordenadas do baricentro. X igual a 3, y igual a 5. Fazendo isso, então, tá? Eu obtenho o gradiente no elemento de referência, no baricentro. Tem componente horizontal 23,
componente vertical 3. Certo? Vamos fazer a mesma coisa agora no elemento de referência. Para isso é necessário fazer o mapeamento. Tá? Aqui está então o meu elemento real e aqui meu elemento de referência. Mais uma vez eu vou relembrar. Numa malha de elementos finitos, eu tenho uma infinidade de elementos, cada um com suas coordenadas. Já o elemento de referência é único, certo? Então aqui estão as expressões para o mapeamento geométrico. As coordenadas x1 e y1 está aqui, corresponde ao nó 1. x2 e y2 está aqui, corresponde ao nó 2, etc. São conhecidas. Tá? As expressões para as funções de mapeamento eu já apresentei para vocês anteriormente. Estão aqui, certo? Então, substituindo os valores de x1 e y1, x1 igual a 1, y1 igual a 2, de x2 e y2, etc., e multiplicando, tá? Eu obtenho, já agrupando os termos, eu obtenho as funções que permitem mapear x e y. Então, aqui, se eu pegar, por exemplo, para x igual a menos 1, para u igual a menos 1 e v igual a menos 1, isso vai me dar a coordenada do nó 1, vai dar 1. E vai me dar aqui a coordenada y do nó 1, vai dar 2. Então, essas funções fazem o mapeamento geométrico, nesse caso do elemento real, do elemento de referência para o elemento real, certo? Ora, a função foi dada, a função de x e y, mas agora eu sei quanto vale x e y em termos de u e de v. Então, é só uma substituição direta aqui. Eu tenho f de u e v. Aqui está. Então, o valor de f de xy e f de uv é o mesmo desde que o ponto xy corresponda ao ponto uv. Se eu avaliar nesse ponto menos 1 aqui, nesse ponto 1 aqui, nesse nó, e nesse nó 1 aqui, com as suas coordenadas, os valores serão iguais. Tá certo? Vou só repetir aqui essa expressão, que ela é meio comprida, ela está reescrita aqui. Tá? Eu quero avaliar essa função no baricentro do elemento, agora a função de u e v, do elemento de referência. Ora, não precisa nem fazer conta aqui, né? Fazer a média aritmética das coordenadas. É bem óbvio que o baricentro é a origem, 0, 0. Tá? Substituindo u igual a 0 e v igual a 0, só sobra o primeiro termo, que é 44. Esse valor é o mesmo que eu tinha obtido anteriormente, sem falar do elemento de referência. Tá certo? Quanto ao gradiente, bem, o gradiente no elemento de referência, agora as derivadas são em relação a u e em relação a v. Então aqui, ó, gradiente, então, aqui está a função f de u e v. Se eu derivar em relação a u, tá? Eu considero v uma constante, né? Quando a derivada de 44 aqui é 0, etc. Derivada bastante simples. Então, aqui no primeiro termo, entre parênteses, eu tenho a derivada de f em relação a u. É a componente horizontal do gradiente no sistema de coordenadas de referência. Derivando em relação a v, então, pegando essa expressão aqui, derivando em relação a v, eu obtenho esse segundo termo entre parênteses. Certo? Então, esse é o gradiente dentro do elemento de referência. No baricentro, quanto ele vale? Bom, no baricentro basta substituir u igual a 0 e v igual a 0. Então, todos os termos se anulam, sobrou o 33 aqui e o 21 meios. Esse daqui é o gradiente no baricentro do elemento de referência. Para obter no elemento real, eu preciso fazer o mapeamento do gradiente. E nós já vimos que o mapeamento do gradiente é feito multiplicando aqui pela jacobiana inversa. Então, o gradiente em coordenadas u e v, quando pré-multiplicado aqui pela jacobiana inversa, permite obter o gradiente função de xy no sistema de coordenadas reais. Tá certo? Eu preciso, então, da matriz jacobiana e de sua inversa. Matriz jacobiana nós já mostramos a relação ainda há pouco, né? No início da aula. A matriz jacobiana depende das coordenadas do elemento considerado. Tá? Então, usando as coordenadas que foram dadas, x1, y1, x2, y2, etc., e fazendo a multiplicação, eu tenho a jacobiana. Essa jacobiana vale dentro do elemento como um todo. Eu estou interessado apenas no mapeamento do gradiente no baricentro. No baricentro, u igual a 0, v igual a 0. Então, aqui está a minha jacobiana. Certo? A jacobiana inversa, eu tenho que calcular o determinante, que vai dar diferente de 0, e fazer a transposta da cofatora. Aqui está a matriz jacobiana inversa.
Agora sim, eu vou pegar essa jacobiana inversa e multiplicar pelo gradiente que eu obtive dentro do elemento de referência. Aqui está, o primeiro termo todo aqui é a jacobiana inversa, aqui é o gradiente função de u e v, efetuando esse produto matricial, eu tenho então o gradiente no baricentro no elemento real, função de x, y, avaliado a partir do elemento de referência e fazendo a transformação geométrica. Então, se eu tiver 1000 elementos reais, eu vou utilizar sempre o mesmo procedimento e é muito mais fácil fazer as avaliações, os cálculos no elemento de referência, certo? Para ilustrar um exemplo de integração, então, calcular a integral da função f de xy, a mesma função de antes, tá? 2 mais 3x ao quadrado mais xy, dentro do elemento real. Quanto vale a integral dessa função nesse elemento? Eu tenho que calcular essa integral. Não é muito simples, ainda que a função seja simples e tenha sido dada, geralmente a gente não tem as funções no elemento real, que a gente tem no elemento de referência. Mais uma vez, eu estou dando isso só para ilustrar. A grande dificuldade aqui é obter os limites de integração. Então, eu teria que quebrar essa integral em 3 partes. Numa delas, eu vou o limite inferior a essa reta até essa outra reta. Certo? Depois, nessa outra parte, eu vou integrar desde essa reta, limite inferior, até essa outra reta, limite superior. E, por fim, para u maior do que 4, eu vou integrar desde a reta inferior até essa reta direita. Então, é um procedimento bastante trabalhoso. Então, obter os limites de integração no elemento real é sempre muito complicado, mesmo em 2D. Imagine se fosse um problema 3D, certo? Já no elemento de referência é bem mais simples. No elemento de referência, os limites de integração são muito simples. Eu vou integrar u de menos 1 até 1 e v de menos 1 até 1. E aqui está. Para fazer a integração, como a gente já viu, o elemento de referência ele tem uma área constante. A área dele é sempre igual a 4. Verdade, aqui está. Base vezes altura, 2 vezes 2, 4. Já o elemento real, ele tem a área que tem, que depende de suas coordenadas. Então, o determinante da matriz jacobiana, ele leva a informação sobre a área do elemento, sobre a métrica do elemento. Nesse caso aqui, 2D é igual à área. Então, a informação da área não é perdida, porque ela é recuperada aqui pelo produto do determinante da matriz jacobiana. Certo? Então, o f de uv nós já tínhamos obtido no exercício anterior. Aqui está, tá? Nós já tínhamos visto isso. O determinante da jacobiana, nós já tínhamos obtido a jacobiana, consequentemente o determinante está aqui, válido em qualquer ponto. Então, eu tenho que multiplicar essas duas coisas aqui, né? F de uv por determinante da jacobiana e efetuar a integração. Nesse caso, os limites de integração são simples, mas as funções são mais compridas do que a original, né? É bem mais simples utilizar integração numérica, tá certo? Então, nós vamos utilizar integração numérica, tá? E bastam 4 pontos de integração. Por quê? Bem, eu tenho aqui, a potência máxima de u é 2, então eu tenho um polinômio que tem no máximo u ao quadrado. Considerando v como uma constante, tá? Eu tenho um polinômio de grau 2 ao longo de u. Bastam... de grau 2 aqui, mas aqui tem mais u aqui. Então, eu tenho um polinômio multiplicando f de uv por determinante da jacobiana, que é o que eu vou integrar, eu tenho um polinômio em u de grau 3. Bastam 2 pontos de integração ao longo de u. Em relação a v, é a mesma coisa. Em v eu tenho v ao quadrado aqui e v aqui. A hora que eu multiplico, eu tenho v ao cubo. Então, ao longo de v, eu tenho um polinômio de ordem 3, de grau 3. Bastam 2 pontos de integração. Então, utilizando 2 pontos ao longo de u e 2 pontos ao longo de v, é o dito método do produto, tá? da quadratura gaussiana, eu obtenho uma integração exata. As coordenadas desses 4 pontos de integração estão dadas aqui, eu já tinha mostrado na tabelinha, e o peso correspondente é 1. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar f de uv vezes determinante da jacobiana, substituo o valor de u e v desses 4 pontos, e somo, não precisa nem ponderar por um fator 1. Então aqui eu coloquei o valor de cada um deles, correspondentes a cada ponto de integração, e esse valor é exato. Então a integração numérica com o método de quadratura de Gauss me permitiu obter uma integração exata, porque eu tenho polinômios de fato.
Tá? Eu até me dei o trabalho de fazer essa integração no elemento real, deu um trabalho bem grande, né, por conta dos limites de integração, e a resposta deu exatamente essa. Tá? Então aqui nós terminamos uma parte importante que foi falar sobre mais um tipo de elemento, ainda em 2D, que é o elemento quadrilateral ou quadrangular, que é um pouco mais preciso do que o elemento triangular de primeira ordem, mas é um pouco menos preciso do que o elemento triangular de segunda ordem. Então também é um elemento bastante utilizado. Na próxima aula, finalmente, nós vamos falar sobre um elemento utilizado para análise de problemas 3D, tridimensional. Tá certo, pessoal? Até lá então!